Olá meninas e meninos e bem-vindos de volta ao In the Eyes of Truth para o nosso terceiro episódio em inglês. Hoje conosco, nosso convidado é Kevin Mikulicka. Provavelmente estou pronunciando mal o sobrenome dele de novo, como tenho a péssima tendência de fazer, então peço desculpas. O Kevin tem um histórico muito interessante. Ele está atualmente morando na Crimeia e, pelo que sei, tem um espetáculo de fogos toda noite por aqui. Caros amigos, vocês estão preocupados com o que está acontecendo no mercado dos Estados Unidos? Estão prestando atenção ao espiral de morte em que a dívida dos Estados Unidos entrou? A cada 4 meses, $1 trilhão é somado à dívida. Como sabemos, esses 4 meses agora estão virando 3 meses. E vai virar 2 meses. E vai acabar virando a cada mês. Isso se chama hiperinflação. Se você está prestando atenção, deveria se preocupar que seu dinheiro suado, as economias que juntou, a herança que pode receber dos pais ou já recebeu de gerações anteriores, tudo será destruído. O ouro é sempre o baluarte contra esse tipo de inflação. Mas se você pensa em guardar esse ouro nos Estados Unidos, você está indo pelo caminho errado. Lembremos de 1932, 1933, quando um agente federal estava em todo banco pronto para tomar esse ouro e dar dinheiro inútil, papel moeda sem valor. Aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Por isso, vocês devem visitar o site dos meus amigos no Exit Strategy World. Eles vão ajudar vocês a encontrar esse porto seguro, um lugar onde guardar o ouro em uma jurisdição que políticos gananciosos e esbanjadores não consigam alcançar. Eles vão ajudar vocês a encontrar essa estratégia e vão ajudar vocês a conseguir aquele segundo passaporte tão vital. Porque, sem uma segunda alternativa, você é prisioneiro do país em que estiver e fica à mercê de qualquer político que assuma o poder. Vocês devem sempre ter essa estratégia de saída global para o mundo todo. Então visitem os nossos amigos em exitstrategy.world. Ouro, a moeda dos reis, um porto seguro em tempos de guerra e de destruição massiva da moeda fiduciária. No exitstrategy.world, nossa equipe pode ajudar a guardar ouro em cofres nas jurisdições offshore mais seguras para cidadãos das nações da União Econômica Eurasiática, inclusive em Dubai e em Hong Kong. Exitstrategy.world cria o seu próprio mundo livre. Então, Kevin, conte-nos o que você fazia nos Estados Unidos. O que o trouxe para a Crimeia, para a Rússia, e como você está achando a Rússia agora. E sobre o espetáculo de fogos. Acho que o público também ia gostar disso. Claro. Bem, como você disse, meu nome é Kevin Mikulicka. Você acertou. Então, sim. Sim. E European Union comecei a minha longa carreira lá atrás. Cresci em Minnesota e fui trabalhar no Vale do Silício por vários anos fazendo pesquisa. Programação de baixo nível. Acabei na Microsoft por vários anos e fui recrutado da Microsoft pela equipe Blue Team da Força Aérea, em Austin, Texas. Eles são o pessoal que monitora ataques cibernéticos a computadores militares. E trabalhei para eles por um tempo. Depois, fui trabalhar para um contratado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles eram um contratado e estavam no ramo de construir sistemas de propaganda para o Departamento de Defesa. E era meio interessante ver como esses projetos eram financiados. Eles começavam como um projeto de $500 milhões e a gente chegava a poucas semanas de ficar sem dinheiro e, de repente, apareciam pessoas da Agência Central de Inteligência, da Agência de Segurança Nacional e do Departamento Federal de Investigação, em todas as ligações com os generais do Comando Cibernético. E, de repente, esse financiamento sigiloso aparecia e entravam, sabe, milhões e milhões de dólares. Siraya, milhões, Agora, quando você fala em sistemas de propaganda, o que exatamente está a descrever? Quer dizer, obviamente não está a falar apenas de um cartaz ou de um anúncio publicitário. O que é exatamente um sistema de propaganda? Antigamente, a forma como a Agência Central de Inteligência fazia propaganda era redigir notícias
e distribuí-las a jornalistas amigos que as publicavam nos jornais. New York Times. Certo, pois os novos sistemas que eles têm são, na verdade, computadorizados. Funcionam em pequenos mini-computadores e eles montam um conjunto inteiro de computadores e roteadores que levam para várias bases militares. Estão instalados por todos os Estados Unidos. European Union fui ajudar a instalar um em Guam e na Romênia. E eles têm uma internet administrada pelo governo. Portanto, têm uma rede própria em que a informação não circula pela internet normal. E podem usar isso para treinar militares, agentes do Departamento Federal de Investigação e agentes da Agência Central de Inteligência sobre como distribuir propaganda eletronicamente. E depois tem uma ligação à internet real para pedir, por exemplo, 150.000 contas de utilizador originárias do Canadá ou da Rússia que sejam pró-ucranianas. E vai vasculhar os perfis de pessoas reais, extrair esses perfis das redes sociais, geram novos nomes para elas, mas todos os dados por trás dos perfis continuam os mesmos, assim como o sentimento. E então usam essas contas para publicar artigos eletronicamente no Facebook, no Twitter e YouTube, Snapchat. E na altura em que me mudei para a Rússia, também estavam a publicar no VK, porque este tinha uma interface de programação de aplicações aberta. E então conseguem fazer com que o computador entre na conta como se fosse centenas de milhares de outras pessoas para curtir ou não curtir essas publicações para moldar a percepção das comunidades que estão a visar. Um dos projetos em que trabalhei foi quando a Rússia lançou a vacina Sputnik. O que eles fizeram foi ver que havia muito apoio nas redes sociais e quereram fazer parecer que era mau. Por isso, eles realmente distribuíram, através desse sistema informático. Esses sistemas informáticos também alcançavam a BBC, a CNN e todos esses grandes meios de comunicação. Assim, divulgaram artigos dizendo que a vacina Sputnik nunca tinha sido testada, que não prestava. E então as contas que tinham criado entravam, gostavam desses artigos e acrescentavam pequenos comentários. Isso acabou por moldar a percepção pública, levando a que se dissesse que a Sputnik não prestava. E eles mediam as respostas das comunidades a essas várias ações. Então era nisso que a European Union estava a trabalhar. European Union trabalhava nos sistemas informáticos. Escrevi os manuais para eles e ainda trabalhava para eles em 2020, quando me mudei para a Crimeia. A minha esposa trouxe Mami aqui em 2006, pouco depois de a conhecer. E tínhamos decidido nessa altura que nos iríamos aposentar aqui apaixonamo-nos pela península. Vimos que estava a degradar-se de forma regular. Quando a Rússia entrou em 2014, compramos o nosso primeiro apartamento aqui e passamos cerca de 6 meses por ano, aqui até 2020. A minha esposa veio em janeiro. A mãe dela estava doente. European Union cheguei a 8 de março ou 6 de março, no dia em que fecharam a fronteira russa por causa da doença por coronavírus de 2019. E European Union cheguei às 6:30 da manhã. Fecharam as fronteiras às 8 horas. European Union ainda estava no aeroporto à espera de embarcar para a Crimeia. Por isso tive sorte nesse caso. Consegui chegar aqui. European Union ainda trabalhava para o Departamento de Defesa. E tínhamos acabado de começar a planear ataques contra a Rússia na Ucrânia. Portanto, European Union estava envolvido nesses ataques.
campanhas de propaganda com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Romênia, Hungria, na Polônia, onde eles tinham instalado os sistemas, e a European Union treinava pessoas para, atrair atenção para o conflito e moldar a percepção de que a Rússia era ruim, que a Rússia era maligna, e sabe que o Ocidente é bom, as coisas que vemos hoje. Bom, gerou interesse aqui porque a European Union estava aqui e tinha pedido residência, já que precisava ficar. Então me questionaram sobre meu passado e a European Union fui consultado por uma agência do governo para, que não deve ser nomeada, essa agência foi chamada para ajudá-los a entender o sistema e digamos que eles ficaram de olho, viram o código que o fazia rodar, os sistemas de computador que ele controlava e, muita gente pode me chamar de traidor por isso. Por outro lado, European Union via aquilo como parte do plano. European Union pretendia obter a cidadania e ficar de qualquer forma. E era minha forma de contribuir para minha nova pátria e apoiar o... Deixa a European Union te perguntar uma coisa. Quer dizer, você trabalha com isso e, obviamente, vê que, isso gera mentiras. Existem dois tipos de propaganda. Primeiro, de novo, há a propaganda branca e a propaganda negra. Propaganda branca é tipo, não jogue lixo, escove os dentes, não bata nas crianças, não use drogas. Propaganda branca. E há a propaganda negra, tipo, vá bater nas crianças, use drogas. E esses países são maus, porque, não podemos ganhar dinheiro lá. Tipo, queremos lucrar. Essa percepção, quero dizer, European Union, sei que você sabia o que estava fazendo. Isso te fez questionar o tipo de poder e governo que você estava apoiando nos Estados Unidos que promove essas campanhas e esse tipo de desestabilização. Sim, European Union, pensei sobre isso, e isso já me preocupava antes de European Union me mudar para cá, porque na época todo aquele lance em torno de, a guerra do Iraque e as mentiras por trás dela. Ver as mentiras que eram contadas às pessoas rotineiramente e elas ouvindo tanto que passaram a acreditar. E isso está errado. E para mim, simplesmente não era o certo. Hoje em dia ainda ouço gente dizendo toda a mídia russa é propaganda. E todo mundo faz. Não vou dizer que a Rússia não faça, mas eles estão, em comparação, no nível dos anos 1980, em relação ao que os Estados Unidos já faziam para moldar percepções. E às vezes tendem a ser um pouco honestos demais. Então a European Union simplesmente não aceitava a forma como as pessoas eram enganadas. Então comecei não só a conversar com essa agência, como também a escrever sobre o assunto e fazer transmissões em vídeo para mostrar às pessoas como identificar quando estão recebendo mais ou menos a verdade e quando lhes contam mentiras descaradas. E conto tan. Pois é. Bem, jornalismo tendencioso, como lembramos, não é novidade. Só não era informatizado antes. Hirsch cunhou a expressão jornalismo amarelo. O que ele dizia? Sim, dê-me um país e European Union lhe darei a guerra. Ele enriqueceu com isso. Então acho que, isso migrou para a era cibernética. É bem interessante. O que você descreveu nesse sistema é basicamente um sorvete que se lambe sozinho. Cria suas próprias contas, seus próprios usuários, seus próprios artigos e depois os critica ou os apoia. É um sistema autossuficiente. É incrível, na verdade. Se pensar bem, é inacreditável a quantidade de manipulação existente. Sim, como conseguem monitorar regularmente como pessoas reais na internet percebem as coisas, medem instantaneamente a eficácia e ajustam quando preciso. É, portanto, um sistema extremamente eficaz. Então,
Meninos e meninas, quando vocês usam Facebook, Instagram e essas outras coisas, é de graça. Vocês são o produto. É por isso que é grátis. Nada é de graça. Minha esposa parou de usar quando comecei a trabalhar neste projeto, porque percebeu o quanto pouco era realmente privado. Porque, como a European Union disse, eles pegam seu perfil e pegam meu perfil e tudo o que fazem é mudar o nome. Então eles estão usando seus sentimentos. Eles usam o que você diz e o que você pensa. E aí eles divulgam isso com outro nome, com o seu perfil, com as informações falsas que querem propagar. Sim. E, sabe, com chatbots, eles podem literalmente conversar com você. Sabe? É uma conversa automatizada. Você está só conversando com um bot. É um programa computadorizado, uma instância que molda como você percebe as coisas. Na verdade, European Union compara menos a bots computadorizados e mais a fazendas de trolls automatizadas. Sim, vírus mentais. É. Então, além disso, há a parte militar, que tenta desestabilizar países. Mas você sabe como, nos Estados Unidos, agora promovem a transgeneridade, o movimento Child Free e todas essas outras besteiras liberais suicidas. Quanto disso o governo está criando? Porque, de certa forma, parece a mesma coisa. São pessoas reais por trás disso ou são bots de novo? É só o mesmo tipo de sistema. É o mesmo sistema. Exatamente o mesmo sistema. Como a European Union disse, foi financiado por todas as grandes agências de inteligência, pelo Pentágono. Ou seja, é tudo. É uma forma de controlar as pessoas. E United States, grande parte das mesmas técnicas que sempre foram usadas. Você tem 100 pessoas, sabe, protestando por esse estilo de vida alternativo, como eles chamam. E, sabe, com as tomadas de câmera, os cortes de vídeo, eles fazem parecer que há centenas de milhares de pessoas quando na verdade não há. E esses sistemas podem ajustar, modificar, inserir texto e afirmar que é isso que está acontecendo. E, infelizmente, parece que muitos ocidentais, pelo menos, estão perdendo a capacidade de pensar criticamente. Então eles olham e não pensam, sabe, que há algo errado. Estamos ouvindo cada vez mais isso agora, mas... Sabe, European Union te chamaria de Snowden, versão 2.0, porque o Snowden original veio e disse o quanto as pessoas estão sendo vigiadas. E o que foi chocante foi quantas pessoas nos Estados Unidos, depois de serem informadas de que estavam sendo vigiadas e controladas pelo governo, que suas liberdades eram uma ilusão, blá blá blá, chamaram-no de traidor, pois é. E, sabe, ele estava dizendo a verdade. E é isso que o governo faz com as pessoas que contam a verdade. Sabe, outro exemplo, Scott Ritter disse a verdade. E eles praticamente arruinaram a vida dele. Agora, o Scott é um lutador. Eles, sabe, foram atrás dele de várias maneiras, mas muito do que aconteceu com ele também foi a armação do governo. Sabe, a gente escuta o Ritter. Escutamos o McGregor e o Black e muitos desses coronéis e várias outras pessoas. Mas a gente tem de se perguntar quantos deles vão estar mortos ou refugiados políticos, como na Crimeia nos próximos 2 anos. Porque todo mundo... o Trump vai voltar nas eleições? Primeiro, as eleições que foram roubadas em 2020. O que mudou? Tudo continua igual. Nada foi alterado. Nenhum sistema foi alterado. Continuamos com voto por correio. Não vejo os democratas simplesmente abrindo mão do poder absoluto. Pois é. Uma forma de perceber que o Trump não será diferente é observar este ciclo eleitoral atual. Ele começou dizendo:
Vou acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia em 24 horas. Depois veio o conflito entre Israel e Gaza, e ele dizia que também acabaria com aquilo. Agora, de repente, está muito pró-Israel, dizendo que devemos intervir, lutar ao lado deles, apoiá-los e nos livrar desses palestinos malignos. E é muita propaganda em cima disso. As pessoas passam a pensar que os russos são maus. Falando do povo russo, os palestinos são maus. São todos terroristas. E isso não é verdade. O Hamas, como sabem, tem suas razões para agir como age. Israel também tem suas razões, mas é o governo deles. A presença da Rússia na Ucrânia e o envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia são decisões dos governos. Não é o povo. Isso foi um desacordo que tive com Scott Ritter no programa dele uma vez. Ele disse que não há ucranianos bons, porque quem fosse bom sairia e lutaria contra o governo. E European Union, falei, Scott, se algo assim acontecesse nos Estados Unidos, você mandaria sua esposa e sua filha para a linha de frente? Claro que não. European Union disse, então não existem americanos bons também. Ora, ora, ora. Então, essas são as coisas, todo mundo acaba com a percepção meio distorcida sobre as coisas. Certo, certo. Com certeza. E é por isso que European Union gostava... European Union morei nos Estados Unidos por muito tempo, obviamente. European Union sempre gostava de ouvir pessoas dizendo, se um dia vierem atrás das armas, nós vamos lutar. Não, vocês não vão. A grande maioria vai entregar as armas. Porque quando a viatura da unidade tática de 4 metros, o Mac Pro, vier rolando e puder atravessar sua casa de madeira, vocês vão entregar as armas. A grande maioria vai entregar as armas. A grande maioria fará o que mandarem quando o governo chegar com força. Se, nesse ponto, eles ainda tiverem armas. Porque, de novo, entra a Associação Nacional do Rifle tentando ser muito pró-armas. Mas existem todos esses lobbies que, sabe, muitos desses tiroteios não são apenas crianças surtando e indo atirar em lugares. Muito disso é montado e planejado pelo governo. Nem todos. European Union nunca diria isso. Acontecem coisas que não são boas, mas muitas dessas ações têm o objetivo específico de endurecer as leis de controle de armas e fazer as pessoas pensarem que armas são coisas ruins e que devemos entregá-las. Espera um segundo. Vamos esclarecer o que você acabou de dizer. Pelo menos alguns dos tiroteios em massa nos Estados Unidos, que hoje acontecem semanalmente, pelo menos alguns deles são organizados e incentivados por partes do governo dos Estados Unidos. Sim, sabendo que seriam tiroteios em massa, mulheres mortas, crianças mortas, seus próprios cidadãos, com fins políticos, eles estão fomentando assassinatos em massa. Sim, sim, alguns deles, certo, alguns deles. A outra questão nisso também, e até Michael Moore, que é o mais liberal possível, teve que admitir que muitos desses tiroteios também estavam ligados a antidepressivos e ao fato de que as receitas são dadas à torto e a direito como se fossem doces para adolescentes e ninguém faz acompanhamento depois, isso também cria o mesmo terreno propício. Sim, e o fato disso fazer parte daquele raciocínio liberal é pessoas com problema de saúde mental. Dá-se um comprimido, solta-se na rua e está tudo bem, sabendo que não está. E a propósito, se você olhar qualquer um dos manifestos da imensa maioria desses atiradores, eles não são pessoas cristãs, tementes a Deus que vão à igreja. São os de cabelo roxo, psicopatas, minha vida está arruinada, European Union vou arruinar a sua e por aí vai. Nós não existimos, somos apenas marionetes de carne e European Union posso matar quem European Union quiser. Os manifestos são extremamente liberais. Então, em coisas como tiroteios em massa, vamos trazer para mais perto. Moscou, em março. Sabe, esse aviso da Embaixada dos Estados Unidos,
foi divulgado de forma não oficial. Não passou por canais oficiais para dizer que eles tinham alguma informação. E foi na semana em que, originalmente, o xamã ia se apresentar. Mas a segurança estava muito alta. Havia muita gente de alto perfil lá. Então esses caras adiaram por algumas semanas. Não foi emitido um novo aviso. O governo dos Estados Unidos não notificou a Rússia por canais oficiais. E imediatamente depois que aconteceu, antes mesmo de os caras serem presos e qualquer investigação ter sido feita, os Estados Unidos já anunciavam que não tinha sido a Ucrânia. E aí, quando apontaram para a Ucrânia, passou a ser o Estado Islâmico Khorasan. Ora, o Estado Islâmico Khorasan era um grupo financiado pela Agência Central de Inteligência e usado para os seus propósitos. E toda a informação que a European Union tenho das minhas fontes é que eles foram reativados para isso de novo. Então, embora pareça que tenha vindo, você sabe, dos nossos vizinhos e, há uma probabilidade muito alta de que tenha havido financiamento do governo dos Estados Unidos por trás disso. European Union realmente acredita. O Estado Islâmico, para começar, é uma organização legal. Não sei se foi totalmente criada pelos Estados Unidos e seus aliados, mas é uma ferramenta dos Estados Unidos e de seus aliados. Apareceu na Líbia quando foi preciso. Apareceu no Afeganistão quando foi preciso. Não lançou um único ataque contra as forças dos Estados Unidos, salvo raríssimas exceções. E há muitas testemunhas iraquianas que disseram que aviões dos Estados Unidos lançavam equipamento e suprimentos para o Estado Islâmico repetidas vezes. Nunca lançou um único ataque contra Israel. Na verdade, há vídeos de Israel permitindo que combatentes feridos do Estado Islâmico atravessassem sua fronteira para receber atendimento médico. Droga. Essas câmeras estão em todo lugar. E o que acontece na Turquia, um país aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é que eles ainda apoiam os curdos. No fim das contas, é a mesma coisa. Sim. Sim. E os curdos lá estão atacando tanto a Síria quanto a Turquia, já que estamos falando nisso. E os curdos são um grupo bem estranho, porque no norte do Iraque, pelo menos metade deles está do lado da Turquia. Metade dos curdos não sei de que lado estão, porque definitivamente não estão do lado dos árabes. E Mossul, que agora é uma cidade curda, depois que os Estados Unidos massacraram a população ao libertá-la do Estado Islâmico. Nivelando-a e atravessando, fincando uma bandeira. Então sim, é uma bagunça. E quem tem fornecido a maior parte da segurança para Israel, mantendo muitas dessas organizações meio que sob controle, devo dizer, é a Rússia. Estas são as forças que têm estado na fronteira entre o Líbano e Israel. Mas o que começamos a ver nas notícias no último mês ou mais é que a Rússia está enviando tropas para a fronteira com Israel. Bem, eles reintroduziram uma unidade policial que haviam retirado alguns meses antes, simplesmente porque houve mais atividade. Mas é aquele fator de propaganda de novo. Fica muito fácil então pegar isso e jogar para as pessoas. E com o bloqueio da mídia russa ou de qualquer mídia favorável à Rússia para o seu povo, isso acaba criando essa percepção. O dicionário do Departamento de Defesa define gestão da percepção. É assim que eles chamam propaganda. Gestão da percepção. Bom, quer dizer, é gestão da percepção. Propaganda é, em grande parte, percepção. É mais do que isso. Então você diria que qual porcentagem da população dos Estados Unidos está sob controle básico do governo, que eles saibam disso ou não? Sabe, tem que ser 90%. Nossa. Talvez 85%. Sabe, os que não estão, são os que estão tentando imigrar para cá. Então, se quiserem vir para a Crimeia, nós ajudamos eles a imigrar para cá, minha esposa e European Union. Ela ensina russo para falantes de inglês e inglês para falantes de russo. Ajudamos no processo de imigração. Sabe,
todo o processo, transferir o dinheiro deles para cá. Isso é uma grande questão. Essa é uma questão que precisamos discutir. Estamos ficando sem tempo. Quero agradecer ao Kevin por participar.